Olá, no programa Pauta Especial de hoje a gente vai falar sobre os vícios em jogos eletrônicos e também sobre o uso da acupuntura na medicina no tratamento de várias doenças. A Organização Mundial de Saúde está trabalhando para reconhecer o uso excessivo de jogos eletrônicos como um vício. E isso passa a ser percebido e orientado e diagnosticado como um distúrbio, um problema, uma doença. Para a gente falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui o Gustavo Almeida, que é psiquiatra. Essa classificação é importante nesse momento? Bom dia, Miguel. Então, a classificação da Internacional Diagnóstica ela é importante, né, para classificar os transtornos mentais, certo? Porque a partir desse momento chama-se a atenção para uma patologia, né? E a partir do momento que se existe critérios diagnósticos, os médicos, né, e os especialistas podem diagnosticar mais pessoas que sofrem com esse transtorno. Além do mais, toda a pesquisa envolvida, né, no tratamento dessas doenças pode ser fomentada, né, a partir de documentação de diagnósticos. Nos consultórios já chegam essas situações. Obviamente, antes dessa classificação, é preciso ter atenção, é preciso tratar, mas a partir como o senhor falou agora, as pesquisas são orientadas, elas são dados científicos, e aí passa-se a perceber não só como um problema, mas como uma solução também para os diagnósticos e os tratamentos, não? Exatamente, né? Hoje a gente tem o avanço tecnológico muito ao nosso favor, né? A favor de uma sociedade moderna, onde as informações estão aí, né? E o uso proveitoso, ele é incentivado, ele é um uso benéfico até, né? Quando as pessoas usam para adquirir conhecimento, quando usam para matar alguma curiosidade ou para se divertir dentro dos limites. Agora, quando isso começa a afetar a funcionalidade das pessoas e as relações interpessoais, é aí que a gente vê um prejuízo funcional das pessoas, né? Sim. E é isso que tem chegado ao consultório. Pessoas que têm a sua funcionalidade atravessada porque não conseguem mais se desprender de um dispositivo tecnológico, seja ele o jogo, o game, né, que seria as gaming disorders, ou mesmo o uso do celular, do WhatsApp, dos aplicativos. E isso passa a ser considerado uma doença, um problema, um distúrbio, quando ela afeta a vida social e também econômica da pessoa, laboral, enfim, interfere no homem e na sociedade. Essa classificação também vai trazer a orientação científica para o profissional abordar esse paciente, né? De forma aleatória, qualquer pessoa pode identificar que aquilo está afetando a vida. Mas de que maneira? Mas como é a abordagem? De que maneira eu vou tratar aquilo? Eu posso retirar o equipamento? Qual é a orientação? Bom, hoje em dia a gente tem muitos transtornos comórbidos, certo? O vício em tecnologia, né? A dependência de algum dispositivo. Então não vai ser só a adicção, ou seja, o vício que a gente vai tratar. A gente vai tratar um transtorno de ansiedade associado, a gente vai tratar um quadro de fobia social, porque muitas vezes o indivíduo que se isola socialmente e passa a jogar mais dentro de casa e a se comunicar com pessoas só virtualmente, perdendo esse contato interpessoal, a gente vê um prejuízo. Isso pode acontecer em pacientes que estão deprimidos ou pacientes que fazem um uso compulsivo, né, que seria o caso de um transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, ou mesmo os transtornos adictivos. Então, é preciso uma avaliação para saber qual é o mecanismo que está sendo estabelecido por esse paciente, né, porque nem tudo é regra, cada caso deve ser avaliado individualmente, né, avaliar o perfil, a idade e o impacto que esse uso desse dispositivo está causando na vida da pessoa. Agora, a farmacologia hoje ela é inespecífica para esse tipo de transtorno. Hoje a gente vê que a gente trata mais as comorbidades e, vamos dizer assim, a gente age muito no comportamento. Em falando em comportamento, a psicoterapia, sendo a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental,
é muito eficaz nesses casos de dependência tecnológica, né? Onde os profissionais vão agir e estimular os pacientes a ter outros mecanismos alternativos, inclusive fazer uma supervisão de agenda desses pacientes para que eles possam acessar de maneira mais saudável e mais racional. Agora, tirar o dispositivo geralmente não é a melhor opção, né? Embora hoje em dia nos Estados Unidos já se vejam clínicas de tratamento para tratar dependência tecnológica. E lá você fique, vamos dizer assim, abstinente desses dispositivos. As internações nos Estados Unidos têm durado cerca de 10 dias e lá faz muito tratamento cognitivo-comportamental aliado à farmacologia inespecífica, né? Mas a gente sabe que um paciente que tem uma dependência de algo, quando você retira algo, você causa uma transformação do quadro de humor desse paciente. Do quadro de humor e também uma reação química, né? Que é produção de serotonina, alguma coisa assim. Exatamente, porque quando você tem esse uso compulsivo estimulado, você estimula uma área cerebral que é a do prazer imediato, né? Que é do princípio da recompensa. Então, o paciente vai ter abstinência daquele dispositivo e vai desenvolver uma irritabilidade, uma labilidade do humor, né? Existem pacientes, por exemplo, que precisam aumentar até as suas horas de uso com o equipamento para ter a mesma satisfação. Isso é um critério de dependência, né? Você aumentar o seu uso para ter a mesma satisfação que tinha antes com o uso menor, né? Então, os pacientes começam a ter um sistema de recompensa, né, estimulado o tempo inteiro, e isso vai estimulando, claro, uma maior compulsão pelo uso. E essa anamnese, ela é própria do ambiente médico, obviamente, mas ajudado muito pela família, os amigos, né? As pessoas que rodeiam esse paciente que tem essas características. E, às vezes, o diagnóstico nem está na psiquiatria, a partir da psiquiatria. Às vezes é o ortopedista que observa, às vezes é o dentista, às vezes é um fisioterapeuta, porque às vezes o paciente chega com dores lombares, chega com dores na cervical. Por quê? A cabeça baixa. E aí o médico experiente vai dizer, espera aí, são os novos equipamentos que estão surgindo, aí eu vou levar ele até um outro profissional. Você já recebeu, o senhor já recebeu essa recomendação, essa transferência de paciente, essa indicação a partir de uma dorzinha? Olha, especificamente não, mas tenho lido bastante artigos que falam sobre isso, né? Essas outras especialidades médicas relatando o impacto do uso do dispositivo móvel e a postura, né? Principalmente problemas cervicais, que tem acometido muitos pacientes. Acontece que, hoje em dia, a gente tem uma certa dificuldade de escutar os nossos pacientes, né? E, às vezes, nas outras especialidades, as queixas são muito dirigidas, né? Os pacientes chegam com dor e querem resolver a dor. Às vezes, não falam tanto o motivo da dor, não se é investigado isso. Mas, quando o profissional se dispõe a ouvir esse paciente e a identificar, claro, ajuda muito num trabalho interdisciplinar, né? E ele chegar a procurar ajuda para resolver o problema. Doutor Gustavo, uma das características da pessoa que necessita desse prazer e busca de forma excessiva o equipamento, o vício, a droga, é transformar essa realidade, é viver a realidade própria e não conversar de forma objetiva com o médico. Essa dificuldade é encontrada, obviamente, no campo da psiquiatria, né? Mas o médico tem estratégias para apontar aquela situação, né? E quando esse uso não é prejudicial ou quando ele é prejudicial, vocês sabem exatamente essa linha tênue? Sim, né? O uso, ele tem que ser um uso para coisas positivas, né? O paciente ele não pode, por exemplo, deixar de fazer outras atividades, passar mais tempo conectado do que o programado, passar mais tempo conectado do que vivendo a vida real, restringindo-se aos contatos, né, interpessoais reais, em detrimento de um contato virtual, né? Um isolamento social também é importante. Um paciente às vezes deixa de se alimentar porque está tão viciado em um jogo e não consegue, né? Li recentemente um relato de um paciente que ficou
3 dias seguidos, né, sem tomar banho, jogando, ou seja, tem um prejuízo do autocuidado, tem um prejuízo na alimentação, às vezes tem um prejuízo no sono importante. Então, veja que o impacto que essa dependência causa na vida do ser humano, ele é muito importante, né? E estabelece até dificuldades de relações interpessoais familiares, sociais, tem prejuízo no trabalho. Às vezes, se é uma criança ou um adolescente que está na escola, tem baixo rendimento escolar, ou seja, atinge a vida da pessoa de modo global. Então, é nessa maneira que a gente avalia. Nessa anamnese e nesse diagnóstico, é provável que ele necessite, por exemplo, de remédios, que seja atingido e, vamos dizer assim, diagnosticado, e o tratamento seja indicado com uma dose química? Sim, com certeza, né? A terapia farmacológica ela é inespecífica, como eu falei, mas não menos eficaz, né? Ela é inespecífica no sentido de que não existe uma medicação exclusiva que trate a dependência, porque a dependência ela é causada de modo multifatorial. Existem causas genéticas para isso, existem causas ambientais, às vezes o próprio ambiente familiar ele é contaminado, os pais são dependentes de alguma tecnologia, né? São pais que têm pouco contato com os filhos, né? Estimulam pouco, por exemplo, saem para jantar e está todo mundo mexendo no smartphone, né? Estimula um pouco o contato verbal real. Então, veja que existem várias causas para esse transtorno. Agora, a farmacologia ela é eficaz, né, apesar de inespecífica, porque a gente vai tratar muitas vezes as comorbidades. É um paciente deprimido, vai precisar de um antidepressivo, né? Geralmente a gente usa os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são bastante eficazes nos quadros de depressão, né? Um quadro de transtorno de ansiedade, né, que também trata da mesma maneira. Veja, são situações diferentes, né, que não existe uma medicação específica para tratar, né? Às vezes o paciente precisa conter impulso, né? Ter uma mudança apenas de hábito, de agenda. Então, vai depender de caso a caso, né? O paciente ele pode ajudar no tratamento ou deve ajudar sempre no tratamento? O paciente tem que estar disponível ao tratamento, né? Tanto que nessas clínicas que eu citei, nos Estados Unidos, as internações são voluntárias, né? Um tratamento voluntário é um tratamento que pode ter mais sucesso. Quando o paciente tem um insight, ou seja, uma crítica sobre esse impacto negativo na sua própria vida. Nosso tempo se esgotou, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta. O Dória, lá em São Paulo, acabou com a Cracolândia daquela maneira que todos nós conhecemos. Qual o resultado prático daquilo no paciente? O resultado prático é que de uma maneira muito agressiva, né, que não se termina, né, tenta se maquiar, né, uma sociedade, mas o paciente vai desenvolver uma abstinência, ele precisa de um tratamento mais próximo, né? Avaliar caso a caso. Às vezes o paciente está ali numa linha de pobreza que, enfim, depende daquele vício por questões emocionais. Então, o impacto na vida de cada um é bem individual, né? Não dá para a gente dizer que é uma política absolutamente eficaz, porque depende de cada um, mas, sem dúvida, uma política agressiva. Conversamos com o Dr. Gustavo Amena, psiquiatra. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado também. Agradeço, estou à disposição para próximos contatos. Daqui a pouco o nosso assunto é a acupuntura. Até já.